Mais uma vez convosco neste programa Ordenar a Vida, segundo o ritmo e o método de Inácio de Loyola no livro dos exercícios espirituais. Estamos a mudar, rezamos ou fizemos 10 programas de introdução e depois do princípio e fundamento. E agora vamos entrar naquilo que Inácio chama a primeira semana. Primeira semana não é propriamente uma semana de 7 dias. É um tempo mais ou menos longo, depende das pessoas, das circunstâncias, para rezar o mistério do pecado, da misericórdia e da nossa conversão. Precisamos de aprofundar o mistério do pecado. Andamos muitas vezes à superfície e não nos abrimos depois à misericórdia divina. Quanto mais consciência tivermos do nosso pecado e do pecado do mundo e do pecado da humanidade inteira, mais ficaremos abismados perante o amor louco e apaixonado, a maravilha deste amor de Deus por nós. Mais a sua misericórdia nos tocará o coração. Então esta primeira semana, que começamos hoje com este programa e vamos continuar com outros, nos ajudará a uma atitude interior de conversão, de abertura à graça, do nosso homem velho que quer atingir e deseja atingir a felicidade, a liberdade interior, a paz do coração. E é este caminho da primeira semana que nos ajudará a viver essa graça tão grande. Começamos a abrir caminho para ordenar a vida. Enquanto não tivermos a consciência do nosso pecado, da nossa fragilidade, não virmos mais profundamente o estado interior do nosso ser, interior e exterior, porque o pecado depois também passa para fora, não é só algo do coração, passa pelas palavras, pelos gestos, pelas atitudes. Então, não estaremos capazes de nos abrirmos ao mistério da graça que salva e que liberta e que converte. Portanto, a matéria principal desta primeira semana é o pecado, é o mal, em confronto com a divina misericórdia, em confronto com a bondade louca de Deus. Quanto mais profundamente, dizia eu, rezarmos o mistério do pecado, também mais profundamente perceberemos como Deus nos ama, como Ele é bom, como é que ainda nos ama, sendo nós tão pecadores e tão frágeis, como é que ainda tem tanta paciência, tanta misericórdia, infinitas, para nos amar, nos acolher, nos tratar com carinho, quando nós somos tão pecadores e tão frágeis. Então, Inácio nos faz esta proposta. Eu penso que para muitas pessoas hoje é um tema difícil de rezar, difícil por muitas razões. E a primeira é esta: só vai ao médico quem está doente, só precisa de Salvador quem sente que precisa da graça e da salvação. E nós não custa-nos a aceitar. O mundo de hoje não tem consciência do pecado e nós também a vamos perdendo. Faltar à missa ou não faltar, para a maior parte dos cristãos, também não é atitude
dizer mal do próximo o dia todo e murmurar e entrar na fofoquice. Hoje vemos que tanta gente rouba, desvia dinheiros, milhões de euros, e se calhar não tem grande consciência. Tanta gente vota no aborto e falo e não tem consciência do crime, do pecado que é. Então, rezar o pecado torna-se mais difícil, porque não temos uma sensibilidade da alma e do coração e de inteligência apurados ou apurada para nos abrirmos a este mistério do pecado. Precisamos disto, sem tomar consciência desta realidade. Não nos abrimos à graça nem ao dom de Deus que nos quer salvar. Quanto mais penetrarmos em oração o mistério da iniquidade, o mistério do mal, o mistério do pecado, tanto mais cresceremos numa liberdade interior e numa santidade. À medida que rezarmos o pecado, que aprofundarmos o pecado, nessa mesma medida cresceremos na santidade e na graça, porque nos abriremos à misericórdia que salva e que liberta, a um Jesus libertador e salvador. Por outro lado também, e isto é importante, muita gente, pela catequese que aprendeu, pela maneira como ouviu certas conferências, certos sermões de Quaresma ou de outros, olha o pecado só, ou quase só, como falta a uma lei que está escrita. Estão escritos os mandamentos, estão escritas as recomendações da Igreja, falta-lhe à lei, falta-lhe ao que está escrito. Mas não é verdade. O mais grave do pecado não é faltar à lei. É que por trás da lei estão sempre pessoas. Pessoas a quem eu magoo, a quem eu ofendo, a quem eu vou traindo o amor. Antes de mais nada, o Pai do céu. O Paizinho que me ama com amor infinito. Porque por trás da lei está Ele. Ele, o legislador. Ele, o Deus amor. Ele, o Pai que no infinito do seu amor nos diz: Tu és meu filho, tu és minha filha, em ti ponho todo o meu amor. E pecar é negar esse amor ao Pai, esse amor que o Pai tem direito a esperar de nós, essa aliança amorosa. Então, pecar mais que faltar à lei é trair um amor, é negar um amor na nossa vida, o amor do Pai. Ele sonhou para nós uma vida em fidelidade, numa aliança amorosa, como já tinha sonhado para o povo eleito, para o povo de Israel. Então, quando eu peco, quando o meu irmão peca, quando cada um de nós peca, é o Pai que estamos a magoar e a ofender. É o Pai que estamos a trair com a nossa infidelidade, maior ou menor, não importa. Todo pecado é grave, não é mortal, mas é grave, porque todo é ofensa ao amor. E tudo que é ofensa ao amor é grave. Então, perante o abismo louco do amor de Deus, é isto, é esta realidade que se torna grave em nós. Depois também, o pecado é um atentado a Jesus Cristo, já que Ele foi à cruz e à morte por nós. Então, pecar é negar o amor de Jesus hoje e agora, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na relação com a família, no trabalho da paróquia, na situação de relação com as pessoas ou com os bens, negamos o amor de Jesus. São Paulo diz: Ele amou-me e entregou-se por mim. Pecar hoje é negar este amor
é não ser fiel a este amor, é não corresponder com generosidade ao amor louco e apaixonado que Jesus nos tem. Então, por isto, precisamos de rezar o pecado para tomar mais consciência desta realidade. Por outro lado, pecar é também magoar. São Paulo diz contristar, entristecer a pessoa do Espírito Santo que está em nós. Quando eu peco, o Espírito Santo que está dentro de mim é testemunha do meu pecado. Mesmo daqueles pecados que ninguém sabe, nem ninguém vê. Aquele mau juízo de uma pessoa, aquele mau pensamento, aquela atitude de rancor ou de orgulho, o Espírito está cá dentro, ele conhece, ele sabe. Então pecar é tentar contra o Espírito, é ter esta atitude, contristar o Espírito Santo que habita em nós. São Paulo até nos exorta com estas palavras: e vós não sabeis que o vosso corpo é sagrado, porque é templo do Espírito Santo. Então, pecar é entristecer este Espírito. Fomos ungidos e consagrados por Ele, fomos ungidos e consagrados, e Ele está em nós, no santuário do nosso coração, do nosso ser. Então precisamos de tomar consciência do pecado como negação do amor, traição ao amor, e abrir-nos o coração ao dom e à graça da conversão, que só Deus pode fazer e quer fazer em nós. Isto em relação a Deus, mas o pecado é também um atentado contra os outros e também contra nós próprios. Já vamos seguir o programa para continuar a tentar descobrir a realidade misteriosa deste pecado. Não só porque faltamos à lei, está mandado, mas porque há pessoas divinas e humanas que são magoadas, traídas com o nosso pecado, com a falta de correspondência do nosso amor. Já seguimos daqui a pouco. Vimos, contemplamos, rezamos um bocadinho o que é o pecado como negação do amor do Pai, do amor de Jesus, do amor do Espírito que está em nós e nos habita e fica contristado com o nosso pecado. Mas o pecado é também um atentado contra os outros, e é bom tomar consciência desta dimensão. Nós não somos uma ilha isolada, nós somos vasos comunicantes, nós somos membros do mesmo corpo. E como diz São Paulo, e nós temos consciência disso, quando me dói um dente, todo o corpo sofre. Quando se me dói este dedo, esta mão também sofre. Então, quando eu peco, é toda a Igreja, é toda a humanidade que fica prejudicada com o meu pecado. Às vezes ouço pessoas falar, parece que o problema da oração é só um problema entre mim e Deus. Não rezei, não fui fiel a Deus, não conversei com Ele. Não é verdade. O problema da oração é também um problema que diz respeito aos outros, ou seja, se eu não rezo, os outros ficam prejudicados. Se eu não rezo, é a Igreja, a minha mãe, é a humanidade. Se rezássemos mais, o mundo andava melhor. Se rezássemos mais, haveria mais paz, mais amor, se calhar mais vocações. Então o pecado é um atentado contra a Igreja. A minha mãe Igreja é um atentado contra a humanidade. Quando eu não rezo, quando eu falto à paciência ou à caridade, há sempre alguém que é vítima do meu pecado. A quem eu magoo, a quem eu ofendo, quando eu julgo mal, quando eu calunio, quando cada um de nós tem uma atitude menos digna, menos nobre, é sempre alguém que sofre. Então o pecado, não somos ilhas, volto a repetir, somos vasos comunicantes, somos membros de um corpo. E o nosso pecado tem repercussões nesse corpo que é a Igreja e nesse corpo que é a humanidade, na família humana. Na família humana.
se ainda há milhões de homens ou bilhões de homens e de mulheres que não conhecem Jesus Cristo, se calhar é exatamente como consequência do nosso pecado ou da nossa infidelidade. Então, olhar o pecado com esta dor, com esta pena, o meu pecado prejudica a Igreja e a humanidade. Antigamente se dizia muito, e com verdade, uma alma que se eleva e leva ao mundo. Mas também quando alguém peca, é todo o mundo que fica prejudicado. O nosso pecado nos faz solidários no mal do mundo. A dimensão social do pecado é uma realidade tremenda, terrível. Então, tomar o pecado nesta dimensão nos pode ajudar a um desejo de conversão, de mudança, de abertura à graça e ao mistério insondável da divina misericórdia. Mas ainda falta uma dimensão. O pecado é também o atentado contra mim próprio, contra cada um de nós. A minha irmã, o meu irmão que estão aí a ouvir-me em casa, pode dizer, quando eu peco, eu sou vítima do meu próprio pecado. Eu, António, José, Maria, Isabel, eu sou vítima do meu próprio pecado. O pecado degrada-me, o pecado avilta-me. Se eu não rezo, eu estou a ser vítima da minha falta de oração, porque não cresço na santidade, porque não me abro ao dom de Deus, porque não sou vítima da minha falta de oração e deste desejo santo de abertura à graça e à santidade. Então preciso de me abrir a este mistério de amor para que a graça me toque e me salve. Se eu sou vítima do meu pecado, quanto menos pecar, mais harmoniosa será a minha vida, mais santa, mais segundo Deus, mais segundo o projeto do amor de Deus, mais caminho na santidade. Porque o pecado me vai degradando. É como algo que me faz mal. Faz mal à alma, ao coração, à santidade, à vida. Até às vezes à própria estrutura psicológica. O pecado me vai autodestruindo. Por outro lado, ainda ao jeito de introdução, neste primeiro programa da primeira semana dos exercícios espirituais, ao jeito de introdução, ainda é bom dizer que rezar o pecado não nos deve causar nem medo, nem temor, nem angústia, nem pânico. Não é para isso que se reza o pecado. Outra coisa é a ter dor e pena de pecar. Isto é uma graça muito grande. Lágrimas de compunção é uma graça muito grande. Pedir até o dom do arrependimento, das lágrimas, da pena de pecar. Mas na paz, sempre na paz, porque a misericórdia nos dá a paz, porque a misericórdia nos dá a tranquilidade, porque a misericórdia nos faz entrar no mistério de pacificados por Deus. Então não nos devemos angustiar perante a história do nosso pecado ou perante o pecado do mundo, mas na paz, olhá-lo com tranquilidade. Rezar o pecado deve dar pena, dor, lágrimas, como diz Santo Inácio, mas sempre num processo de libertação e de descoberta do amor. Quanto mais eu rezo o pecado, mais hei de descobrir o mistério insondável do amor. É por isso que logo na primeira meditação, Inácio nos coloca no fim da meditação perante Cristo crucificado. Um colóquio diante de Jesus crucificado.
um diálogo com Ele, para eu ver bem quem é este Jesus louco de amor que vai à cruz e à morte por mim. Este Jesus louco de amor que dá a vida. Então o pecado não acabrunha, mas liberta. Rezar o pecado não destrói, não deve causar perturbação, mas uma abertura ao mistério do amor que encanta, que liberta, que nos faz viver um amor mais intenso e uma libertação interior mais profunda. Então, rezar o pecado nesta dimensão nos ajuda a compreender cada vez mais quem é Jesus Salvador, quem é o médico divino, como é esse amor louco e apaixonado do Pai por nós, que nos entrega seu Filho e que o deixa ir à cruz e à morte por nosso amor. Então, rezar o pecado é este caminho de contemplação do mistério sondável de misericórdia e de bondade. E quanto mais pecador me sinto, mais admiro a misericórdia de Deus, porque mais abismado fico. Como é que Ele me ama? Como é que Ele ainda tem paciência para mim? Como é que Deus tem ternura e carinho e delicadeza para com um pecador ou uma pecadora como eu sou? Então, esta atitude nos deve levar a um crescimento espiritual, a um discernimento interior, de um confronto entre o meu pecado e a misericórdia dele, que me liberta e que me ajuda a dar o salto para o mistério do seu amor e da sua graça. Por outro lado, creio que nesta introdução à primeira semana, semana da conversão, semana do pecado e da misericórdia, era importante cair na conta que só o amor liberta. O que nos salvou não foi o sofrimento de Jesus, foi o amor com que ele sofreu. Só o amor salva, só o amor liberta, só o amor converte, só o amor nos faz felizes, só o amor santifica. Então, só o amor louco de Deus nos pode ajudar a revelar o mistério do pecado, para nos fazer dar o salto interior para a conversão e para o desejo de uma abertura à graça e à santidade. Uma culpabilidade que não nasce do amor, acabrunha, desgosta, machuca-nos por dentro, e essa culpabilidade não é sã. Não é. Só olhando ao jeito do olhar de Deus, que é um olhar de misericórdia, é que nos podemos abrir ao mistério do pecado. Isso porque só o amor de Deus liberta. Então, uma culpabilidade que nos acabrunha, porque é doentia, porque nos deixa de rastos, porque nos faz perder a autoestima, porque não é o caminho. É ter pena e dor, sim, ter desejo de arrependimento, achar que sou pecador, mas abrir-me com paz e sossego à graça que liberta e que salva. Quanto mais sensíveis ao amor, diria eu, quanto mais dor e pena de ter pecado, maior desejo de conversão. E é esta a graça que precisamos de pedir sem cessar. A própria natureza que está a rodear-nos, serena e pacífica, bonita, é um ambiente bom para rezar o pecado. Estamos a continuar a fazer estas gravações na Casa das Irmãs Missionárias Reparadoras da Santa Face,
o casalinho de São João, aqui em Fátima, um lugar maravilhoso para a oração, para retiros espirituais, para encontros sobre oração, para descobertas do mistério do amor. Na capela lá dentro está o Santíssimo exposto na custódia para momentos de mais intimidade e de mais oração. É isso que nos pode ser fonte, dom e graça para nos abrirmos. As irmãs nos acolhem bem, disponíveis para criar um ambiente onde se reze e onde sejamos tocados pelo dom da graça. Vou-vos dar uma bênção em nome de Deus Uno e Trino, para que o mistério do amor nos disponha a rezar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Até para a semana, se Deus quiser. Que o Senhor nos ajude a tomar consciência desta matéria para nos irmos preparando para rezar de uma maneira mais profunda o mistério da primeira semana, o mistério do pecado, o mistério da misericórdia, o desejo de uma verdadeira conversão.